Empregada pobre devolve fortuna achada em lixão para milionário. O que ele fez choca a todos. No calor abafado de uma manhã em São Paulo, em meio a sacolas rasgadas e restos de um lixão esquecido na periferia, uma simples empregada doméstica encontra uma caixa de couro envelhecido. Ao abri-la, descobre dentro documentos e valores que poderiam mudar completamente sua vida e a de sua mãe. Mas, em um gesto que poucos acreditariam possível, ela decide devolver tudo ao verdadeiro dono. Para surpresa de todos, o proprietário é um milionário conhecido no centro da cidade, alguém cercado por luxo e negócios milionários. Esse encontro inesperado entre dois mundos opostos se tornará o início de uma história cheia de escolhas difíceis, desconfianças, revelações e transformações que ninguém poderia prever. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa trama emocionante. O gesto simples da empregada mexe com o coração do milionário e provoca reações intensas tanto na vida dela quanto na dele. A partir desse instante, cada passo dado será marcado por desafios, reviravoltas e descobertas que vão muito além do valor encontrado naquela caixa. É o início de uma trajetória que mostrará como a honestidade e a coragem podem mudar não apenas duas vidas, mas também todo um bairro. O sol nascia preguiçoso no céu de São Paulo, tingindo os prédios de tons alaranjados, quando o milionário ajeitava sua gravata diante do espelho. Era um homem meticuloso com os detalhes, cada fio de cabelo alinhado, cada acessório no lugar certo, cada minuto cronometrado. Seu apartamento no alto de um edifício luxuoso refletia sua vida, impecável, organizada, silenciosa. Ele havia construído sua fortuna com muito estudo, disciplina e decisões certeiras no mercado de tecnologia. Por trás da imagem de sucesso, porém, havia um vazio difícil de disfarçar. Era admirado por muitos, mas confiava em poucos, e sempre carregava a sensação de que era visto apenas como o homem do dinheiro. Naquela manhã, não fazia ideia de que sua rotina iria se cruzar com a de alguém cujo mundo era completamente diferente do seu. Na outra ponta da cidade, o cheiro forte do lixão se misturava à poeira e ao calor. A empregada, acostumada a catar restos para complementar a renda e ajudar a mãe idosa em casa, revirava sacolas plásticas em busca de algo que pudesse ser aproveitado. Não havia luxo em sua vida, apenas esforço. As unhas curtas, as roupas simples e o rosto suado refletiam os dias longos de trabalho. Foi então que, em meio a entulhos, avistou uma caixa de couro marrom, aparentemente mais conservada que os outros objetos ao redor. Curiosa, abriu a caixa e ficou imóvel diante do que viu. Ali estavam maços organizados de dinheiro, documentos de propriedade e papéis de alto valor. Seu coração acelerou. Aquilo poderia pagar todas as dívidas, reformar a casa, oferecer medicamentos melhores para a mãe e até mesmo garantir um futuro digno. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um peso dentro de si. Não era dela. Mesmo sem saber a quem pertencia, sentiu que sua consciência não permitiria guardar aquilo. Respirou fundo, olhou em volta como se procurasse respostas e decidiu levar a caixa para casa. A mãe, surpresa, não acreditou no que os olhos viam. Filha, isso pode mudar nossas vidas, disse, quase sem voz. Mas a empregada respondeu com firmeza: se não é nosso, não nos trará paz. Preciso descobrir quem perdeu isso. Enquanto isso, o milionário percebia, pela primeira vez em muitos anos, que algo essencial havia desaparecido. A caixa que guardava parte de seus investimentos pessoais e documentos estratégicos simplesmente sumira durante uma confusão de transporte. Ele acionou sua equipe, revirou arquivos, mas nada. A ausência daquela caixa ameaçava não apenas seu patrimônio, mas também sua tranquilidade. Os dias seguintes foram marcados por tensão para ambos. A empregada tentava, discretamente, encontrar pistas de quem seria o dono legítimo. Perguntou a vizinhos, conversou com conhecidos na feira, mas ninguém soube responder. Até que, folheando os papéis da caixa, encontrou um contrato com o nome do milionário estampado em letras firmes. Reconheceu imediatamente, já ouvirá falar dele nos noticiários, nos jornais da televisão. O choque foi imediato. Era como se um abismo se abrisse entre sua realidade e a daquele homem. Como poderia alguém tão rico perder algo tão valioso em um lugar como aquele lixão? E, ainda mais importante, como ela, uma mulher simples, poderia ter coragem de bater à porta de um milionário e devolver o que encontrou? Mesmo com as dúvidas, tomou sua decisão. Vestiu sua roupa mais simples, ajeitou o cabelo da melhor forma que pôde e, com a caixa nos braços,
embarcou em um ônibus que a levaria até o centro da cidade. Cada parada era acompanhada de olhares curiosos dos passageiros, que percebiam a tensão em seu rosto. Ao chegar diante do prédio imponente, sentiu as pernas tremerem. O hall de entrada era frio, com piso brilhante e recepcionistas uniformizados. Um contraste gritante com as ruas de onde viera. Aproximou-se do balcão e anunciou, com voz quase falha, que precisava falar com o milionário. Os seguranças olharam com desconfiança. O que uma mulher com roupa simples e uma caixa nos braços estaria fazendo ali? Foi preciso insistir. Disse que carregava algo que pertencia ao dono do prédio. Após longos minutos de espera, finalmente foi autorizada a subir. O elevador de vidro subia lentamente, e cada andar parecia pesar mais em sua respiração. Quando a porta se abriu, ele estava ali, de pé, elegante, imponente. Seus olhos se estreitaram ao ver a caixa em suas mãos. Ela estendeu o objeto, com simplicidade. Acho que isso é seu. O milionário a olhou em silêncio por alguns segundos, como se não acreditasse. Tomou a caixa em suas mãos e abriu rapidamente. Ali estava tudo, intacto. O alívio foi imediato, mas logo deu lugar à surpresa. Ele não conseguia compreender como aquela mulher havia encontrado e devolvido algo que qualquer outro teria guardado para si. Por que fez isso? Perguntou, sem conseguir esconder a incredulidade. Ela respirou fundo e respondeu, porque não era meu. E porque eu não dormiria em paz sabendo que alguém estava sofrendo por ter perdido isso. O silêncio tomou conta do ambiente. O milionário, acostumado a contratos, negociações e interesses ocultos, não sabia como reagir diante daquela honestidade crua. Sentiu algo diferente, uma mistura de gratidão e desconcerto. Pela primeira vez em anos, não era ele quem controlava a situação. Naquele instante, algo começou a mudar. Não apenas para ele, mas para os dois. O gesto da empregada seria o ponto de partida para uma transformação que ninguém poderia prever. Uma conexão improvável nascida entre o luxo e a simplicidade, entre o poder e a humildade. O milionário fechou a caixa, apoiou-a sobre a mesa e, com voz firme, disse, "Você não imagina o que isso significa para mim." E, sem perceber, ali estava plantada a primeira semente de uma história que chocaria a todos. O milionário passou a tarde inteira refletindo sobre o acontecimento da manhã. A caixa estava de volta em seu escritório, repousando sobre a mesa de vidro como se fosse um símbolo de algo que ele não conseguia explicar. Durante anos, ele se cercara de assessores, advogados e consultores, todos com objetivos claros, garantir que sua fortuna fosse preservada e multiplicada. Mas agora, uma simples empregada, saída de um dos bairros mais pobres da cidade, havia devolvido algo que poderia tê-la libertado da miséria. O pensamento não o deixava em paz. No fundo, ele ainda carregava dúvida. Por que ela faria isso? Será que não tinha escondido parte do dinheiro antes de entregar? Será que buscava apenas um reconhecimento ou recompensa? Sua mente meticulosa sempre esperava segundas intenções, fruto de experiências anteriores em que confiança resultara em traição. No dia seguinte, pediu a um de seus assistentes que fizesse uma pesquisa discreta sobre a mulher que havia aparecido com a caixa. Descobriu rapidamente onde ela morava, que trabalhava como empregada diarista em algumas casas, e que vivia com a mãe doente em uma residência modesta, quase caindo aos pedaços. O milionário ficou impressionado ao saber que, apesar das dificuldades, ela nunca havia se envolvido em situações suspeitas. Pelo contrário, era conhecida entre vizinhos como uma pessoa honesta, que sempre ajudava os outros mesmo tendo pouco. Ainda assim, a desconfiança permanecia. Decidiu que precisava vê-la com os próprios olhos, mas não como o homem poderoso que todos conheciam. Então, numa manhã abafada de sábado, vestiu roupa simples, pegou um carro menos chamativo e foi até o bairro onde ela vivia. As ruas eram estreitas, algumas de terra batida, com crianças correndo descalças e vizinhos conversando nas calçadas. A feira de rua ocupava uma parte do quarteirão, com barracas coloridas e o cheiro de pastel se misturando ao de frutas frescas. O milionário sentiu-se deslocado, mas também curioso. Nunca havia experimentado aquele ambiente de perto, embora fosse tão comum à maioria da população da cidade. Ao chegar à porta da casa da empregada, viu uma senhora sentada em uma cadeira de madeira, abanando-se com um leque improvisado. Era a mãe dela. O milionário se aproximou, apresentou-se apenas pelo primeiro nome e disse que tinha conhecido a filha recentemente. A mãe sorriu, desconfiada, mas o convidou a entrar. A sala era pequena,
com paredes descascadas e um ventilador barulhento tentando amenizar o calor. Quando a empregada chegou, vinda da feira com sacolas nas mãos, parou surpresa ao ver o homem sentado em sua sala. As sacolas quase escorregaram de seus braços. Ele se levantou e tentou quebrar o gelo dizendo que estava apenas de passagem, que queria agradecer pessoalmente. Ela, nervosa, respondeu que já havia feito o que achava certo e que não precisava de mais nada. O milionário, intrigado, começou a fazer perguntas. Queria entender como ela vivia, como organizava o orçamento, como lidava com a doença da mãe. Ela respondia com simplicidade, sem exagerar nem dramatizar. Quanto mais ouvia, mais ele percebia que aquela mulher realmente havia feito algo extraordinário. Não porque tivesse encontrado uma caixa valiosa, mas porque, diante de tantas necessidades, escolhera não ceder à tentação. Nos dias seguintes, o milionário não conseguiu afastar aquela imagem da mente. O gesto dela, aliado ao modo como enfrentava a vida, despertava nele um misto de admiração e culpa. Admirava a força que via em alguém que tinha tão pouco, e se culpava por ter tanto e ainda sentir um vazio. Ainda assim, sua natureza desconfiada não permitia que se entregasse totalmente a essa nova perspectiva. Procurou amigos próximos para comentar, mas recebeu apenas respostas frias. Alguns diziam que provavelmente ela tinha devolvido para ganhar algo em troca. Outros afirmavam que se tratava de uma jogada para chamar a atenção da imprensa. Ninguém via a honestidade pura como ele tinha visto nos olhos dela. Foi nesse momento que decidiu testar. Mandou um funcionário da empresa oferecer a ela um trabalho administrativo simples, com salário melhor do que o que recebia como diarista. A justificativa oficial era que precisavam de alguém para organizar documentos, mas no fundo queria observar como ela reagiria diante de uma oportunidade que poderia mudar sua vida. A empregada ficou desconcertada quando recebeu a proposta. Conversou longamente com a mãe, que a incentivou a aceitar. Afinal, era uma chance rara de ter um emprego estável, com carteira assinada e benefícios. No entanto, ela temia não estar preparada. Nunca havia trabalhado em escritório, nunca usará computador, e mal conhecia aquele mundo. Mesmo com medo, aceitou o desafio. Na primeira semana, sentiu-se perdida. As máquinas, os papéis, os termos técnicos, tudo parecia um idioma desconhecido. Colegas olhavam com desconfiança, murmurando que ela não tinha qualificação. Alguns até cochichavam que só estava ali por ser protegida do chefe. Essas palavras doíam, mas também fortaleciam sua determinação. O milionário, que observava a distância, ficou dividido. Por um lado, via nela uma vontade genuína de aprender e se superar. Por outro, percebia que sua presença no escritório estava causando atrito entre funcionários. Ainda assim, decidiu mantê-la. Queria ver até onde sua coragem a levaria. Com o passar das semanas, a empregada começou a se adaptar. Pedia ajuda, fazia anotações em cadernos, e aos poucos ganhava mais confiança. O milionário começou a admirá-la ainda mais, mas também a enfrentar críticas de dentro da própria empresa. Sócios reclamavam que ele estava misturando questões pessoais com decisões corporativas. Ele, por sua vez, respondia que estava apenas valorizando alguém que havia demonstrado integridade em um mundo cada vez mais marcado pela desonestidade. Um dia, após uma reunião longa, o milionário a chamou em sua sala. Disse que tinha observado seus esforços e que, mesmo com dificuldades, ela estava crescendo. Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu que não queria favores, apenas a chance de provar que podia aprender. Ele, emocionado, percebeu que aquela era a resposta que precisava ouvir. Naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia encontrado alguém que não o via apenas como milionário, mas como homem. O gesto inicial dela, devolver a caixa encontrada no lixão, havia sido apenas o começo. Agora, uma relação mais complexa estava se formando, marcada por desconfiança, respeito e um desejo silencioso de compreender melhor um ao outro. E assim, ao final de 3 meses desde o primeiro encontro, a vida do milionário já não era a mesma. Ele, que sempre controlara cada detalhe, começava a descobrir que algumas coisas não podiam ser previstas nem planejadas. Ele não sabia ainda, mas estava apenas no início de uma jornada que colocaria à prova tudo aquilo em que acreditava. Os dias no escritório se tornaram um campo de observação constante para o milionário. Ele, acostumado a números, gráficos e decisões calculadas, agora se via intrigado pelo gesto simples da empregada.
Ela chegava sempre alguns minutos antes do horário, organizava sua mesa com cuidado, cumprimentava cada pessoa com um sorriso tímido e passava o resto do dia tentando aprender o que parecia impossível para alguém sem formação acadêmica. Apesar disso, o ambiente não era fácil. Havia funcionários que cochichavam nos corredores, dizendo que ela não tinha mérito para estar ali. Outros, mais discretos, apenas a olhavam com indiferença, como se fosse um corpo estranho. Dentro daquele mundo de ternos alinhados e sapatos engraxados, o milionário percebia cada olhar enviesado e cada comentário maldoso. Certo dia, durante uma reunião, um dos diretores levantou-se e questionou diretamente. Disse que a empresa sempre prezara pela excelência e que, ao trazer alguém sem preparo, a liderança estava enviando uma mensagem errada. O milionário ouviu em silêncio, mas sua mente fervia. Ele sabia que não podia simplesmente usar sua autoridade para impor a decisão, precisava de argumentos sólidos. Depois da reunião, chamou a empregada à sua sala. Perguntou se ela havia escutado os comentários. Ela, sem se intimidar, respondeu que sim. Disse que entendia a resistência dos colegas e que não esperava aceitação imediata. O que queria era apenas uma oportunidade para aprender e mostrar que podia contribuir. O milionário, ao ouvir isso, sentiu um aperto no peito. Aquela era a mesma sede de reconhecimento que ele próprio sentirá no início de sua carreira, quando ainda era apenas um jovem sonhador tentando entrar no mercado. Esse momento trouxe uma memória marcante de seu passado. Lembrou-se de quando, em seus primeiros negócios, havia sido ridicularizado por investidores mais velhos. Na época, muitos duvidaram de sua capacidade. Se não fosse pela perseverança, teria desistido. A lembrança fez com que enxergasse a empregada sob uma nova perspectiva. Ela não era um peso, era um reflexo da própria batalha que ele travara anos antes. Apesar disso, a sombra da desconfiança ainda pairava. O milionário se perguntava se não estava projetando em cima dela algo que precisava resolver em si mesmo. Para esclarecer suas próprias dúvidas, decidiu criar um teste. Pediu que ela organizasse um evento interno, algo que nunca havia feito antes. O objetivo era simples: ver como se saía sob pressão, como reagia diante de obstáculos reais. A notícia a deixou nervosa, mas também determinada. Passou noites em claro anotando ideias, buscando referências, pedindo ajuda aos colegas menos hostis. Quando o dia do evento chegou, ela havia preparado cada detalhe com um cuidado surpreendente. Desde os convites até o café servido no intervalo, tudo estava organizado. O milionário observava à distância, notando como ela se esforçava para que nada desse errado. No entanto, no meio da apresentação, um problema técnico surgiu. O projetor falhou, deixando os convidados impacientes. A tensão tomou conta da sala. A empregada respirou fundo, pediu desculpas e, em vez de se perder no nervosismo, improvisou. Pegou as anotações e passou a explicar os pontos manualmente, escrevendo no quadro, como fazia quando ajudava a mãe a organizar contas em casa. A solução simples surpreendeu a todos. O evento, que parecia caminhar para o fracasso, terminou com elogios sinceros. O milionário, ao final, aproximou-se e disse: "Você mostrou que não é a falta de recursos que define o resultado, mas a atitude diante das dificuldades." Ela sorriu, ainda trêmula, mas feliz por ter superado o desafio. Esse episódio, embora tenha trazido reconhecimento para a empregada, também gerou consequências. Parte da equipe passou a respeitá-la mais, mas outra parte aumentou a resistência. Surgiram rumores de que tudo não passava de um plano do milionário para dar uma imagem de homem do povo e melhorar sua reputação. O próprio milionário ouviu esses comentários e ficou irritado. Era como se sua tentativa de valorizar a honestidade estivesse sendo usada contra ele. Enquanto isso, fora dos muros da empresa, outras mudanças aconteciam. O bairro da empregada começava a sentir os reflexos de sua nova rotina. Os vizinhos, que antes a viam apenas como mais uma lutadora entre tantos, agora observavam com uma mistura de inveja e admiração. Alguns diziam que ela havia dado sorte, outros que estava sendo usada. Para a mãe, porém, o importante era vê-la chegar em casa mais animada, mesmo cansada, trazendo novas histórias e sonhos. Certo domingo, o milionário resolveu visitar novamente o bairro. Dessa vez, não para investigar, mas para participar de uma festa junina comunitária que acontecia na praça. Ao chegar, foi reconhecido por algumas pessoas, mas preferiu se misturar, sem formalidades. O cheiro de milho assado,
as bandeirinhas coloridas e as músicas típicas enchiam o ar de alegria. Ele se sentiu deslocado, mas também curioso. Foi então que viu a empregada, ajudando a organizar as barracas. Estava rindo, conversando, parecendo parte de algo maior do que qualquer reunião corporativa poderia oferecer. O milionário percebeu que aquela era a vida que nunca experimentara. Enquanto ele passara anos cercado por cifras e contratos, havia um mundo vibrante do outro lado da cidade, onde as pessoas se apoiavam e celebravam juntas. A noite terminou com ele sentado em um banco de madeira, observando o movimento. A empregada se aproximou e perguntou se estava gostando. Ele respondeu que sim, mas confessou que se sentia um intruso. Ela riu e disse: "Aqui ninguém é intruso quando vem com o coração aberto." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Nas semanas seguintes, uma nova reviravolta surgiu. O milionário, inspirado pelo que vira, decidiu financiar pequenas melhorias no bairro. Mandou reformar a praça, ajudar no conserto de uma escola e apoiar um projeto de futebol de várzea. No entanto, essa atitude não foi recebida apenas com gratidão. Muitos moradores desconfiaram de suas intenções. Alguns políticos locais começaram a criticar dizendo que ele estava apenas tentando ganhar visibilidade, e até mesmo colegas de negócios viram isso como desperdício de recursos. O milionário, porém, não desistiu. Cada passo dado exigia dele não apenas dinheiro, mas também paciência para lidar com críticas e obstáculos. Ele sabia que, para ser levado a sério, teria de provar que seu interesse era genuíno e duradouro. Enquanto isso, a empregada continuava sua rotina de aprendizado. Agora, além do trabalho na empresa, ajudava a coordenar os projetos no bairro. Aos poucos, foi ganhando confiança, mas também enfrentando o peso das expectativas. Alguns vizinhos a viam como responsável pelas mudanças, cobrando dela soluções para problemas que iam além de sua capacidade. Ela se sentia pressionada, mas encontrava forças nas conversas com a mãe, que sempre lembrava de que honestidade e esforço eram suas maiores armas. O milionário, por sua vez, começava a sentir o impacto dessa nova fase em sua própria vida pessoal. Seus sócios reclamavam de sua atenção dividida, sua família criticava seu envolvimento com gente que não era do seu nível, e a imprensa começava a especular sobre seus motivos. Ainda assim, dentro dele, algo crescia, a certeza de que estava, finalmente, fazendo algo que tinha sentido. 3 meses após a festa junina, a transformação já era visível. O bairro estava diferente, a empresa vivia tensões internas, e o milionário, antes visto apenas como um homem de negócios, começava a ser enxergado como alguém disposto a se arriscar por princípios. Mas, embora as mudanças fossem evidentes, o conflito interno permanecia. Ele ainda se perguntava se não estava sendo ingênuo, se não estava projetando em outras pessoas o que gostaria de ver nelas. A sombra da desconfiança não desaparecia completamente. Essa mistura de admiração, dúvida e coragem marcava cada decisão que tomava. E, no fundo, ele sabia, ainda haveria muitos testes pela frente. O amanhecer em São Paulo trouxe um céu levemente alaranjado, enquanto a cidade já pulsava com buzinas, passos apressados e conversas misturadas no vai e vem das ruas. O milionário, apesar de habituado ao ritmo frenético, acordou com uma sensação diferente. O encontro com a empregada e a decisão dela em devolver a fortuna ainda ecoavam em sua mente. Durante a noite, ele pouco dormiu, não por preocupação com dinheiro, mas por refletir sobre a honestidade rara que presenciara e o contraste entre sua vida cercada de luxo e a simplicidade dela, marcada pela luta diária. Sentado à mesa de seu café da manhã requintado, com frutas importadas e pães artesanais, ele sentia um incômodo quase silencioso. O sabor parecia perder a intensidade, como se faltasse algo essencial. Aquela imagem da jovem segurando a caixa encontrada no lixão e a expressão sincera em seus olhos não saíam de sua memória. Foi nesse momento que decidiu, não bastava agradecer ou oferecer uma recompensa material. Era preciso compreender de verdade quem era aquela mulher, de onde vinha tanta coragem e por que, mesmo diante da possibilidade de mudar de vida, ela escolheu a honestidade. Enquanto isso, em um bairro simples da periferia, a empregada já estava de pé, preparando café preto forte em uma chaleira antiga. O cheiro do pó recém-passado invadia a pequena cozinha, misturado ao som dos passarinhos que pousavam nos fios elétricos da rua. Ao lado, sua mãe, de saúde fragilizada, a observava com olhos de orgulho e preocupação. Sabia o quanto a filha trabalhava duro, como limpava casas em bairros nobres para garantir o básico e ainda assim mantinha um coração generoso. Nesse dia, porém,
algo estava diferente. O milionário, acompanhado de seu motorista, decidiu visitar a casa da empregada. Não queria apenas falar com ela no ambiente luxuoso de seu escritório ou de seus negócios. Queria ver de perto onde ela vivia, sentir a atmosfera de sua realidade e talvez compreender melhor como alguém com tão pouco podia carregar consigo uma riqueza de caráter tão grandiosa. Ao chegar, o contraste foi imediato. Da janela do carro, ele observou as ruas estreitas, as crianças correndo descalças, o som de rádios tocando músicas sertanejas e o cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina. Quando desceu do veículo, atraiu olhares curiosos dos vizinhos. Um homem tão bem vestido, de terno impecável, destacava-se como um ponto fora do comum naquele cenário. A empregada, surpresa ao vê-lo à porta, hesitou por um instante, mas logo abriu espaço, convidando-o a entrar com humildade. O milionário atravessou a sala simples, onde móveis antigos mostravam sinais do tempo, e sentiu um aperto no peito. O ambiente exalava cuidado, apesar das dificuldades. Na cozinha, sentou-se à mesa coberta por uma toalha de plástico florida e aceitou, sem cerimônia, uma xícara de café forte servido pela mãe da jovem. Ali, o milionário percebeu detalhes que jamais havia experimentado. O aroma intenso do café coado em pano, o calor humano em cada gesto, a simplicidade que contrastava com a frieza de muitas reuniões que frequentava. A conversa se desenrolou naturalmente. A mãe contou sobre os anos de dificuldade, sobre a força da filha em enfrentar a vida, e a jovem, apesar de envergonhada, revelou que sonhava em ver a mãe saudável e ter uma vida um pouco mais estável, longe das inseguranças diárias. Essa visita marcou profundamente o milionário. Não apenas conheceu mais da vida daquela família, mas também sentiu pela primeira vez em muitos anos uma conexão verdadeira, sem interesse financeiro. Era como se, finalmente, alguém olhasse para ele não como um empresário poderoso, mas como um ser humano comum, capaz de ouvir e aprender. Dias depois, decidido a agir, ele começou a frequentar mais vezes a comunidade onde a empregada morava. Não fazia isso de forma ostensiva ou como quem buscava reconhecimento. Ia porque queria entender melhor as necessidades reais, conversar com moradores, sentir a vibração daquele lugar. Descobriu histórias de luta, de solidariedade e também de frustrações que pareciam nunca ter fim. Nesse processo, enfrentou obstáculos internos. Parte dele temia ser visto como um intruso, alguém distante tentando se misturar a uma realidade que não era sua. Outra parte temia que sua imagem fosse mal interpretada nos negócios, como se estivesse perdendo tempo com algo sem retorno financeiro. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele crescia, a certeza de que havia encontrado um propósito maior, algo que ia além das cifras que movimentava diariamente. Com o tempo, a empregada começou a enxergá-lo de outra forma. Não apenas como um milionário que havia recuperado a fortuna perdida, mas como alguém disposto a ouvir, a se aproximar sem arrogância. Ainda assim, havia desconfiança. Ela se perguntava se tudo aquilo duraria ou se não passava de uma curiosidade momentânea. Esse questionamento a fazia manter certa distância emocional, ainda que aceitasse sua presença. Um dos momentos mais marcantes dessa aproximação aconteceu em uma festa junina organizada pelos moradores do bairro. Bandeirinhas coloridas enfeitavam a rua, o cheiro de milho assado, quentão e pamonha tomava conta do ar. Crianças brincavam na pescaria, jovens dançavam quadrilha e a música típica animava a noite. O milionário, em meio a tudo aquilo, experimentou sensações que não vivia desde a juventude. Jogou argolas, riu das tentativas frustradas e até arriscou alguns passos de dança. Os moradores, inicialmente desconfiados, começaram a aceitá-lo como parte da festa. Foi nessa noite que ele percebeu como a cultura popular brasileira, com sua riqueza de cores, sabores e tradições, era um elo poderoso entre pessoas de mundos tão diferentes. E mais, entendeu que o verdadeiro valor não estava apenas no dinheiro, mas nas conexões humanas, nas pequenas alegrias compartilhadas. Essa vivência, contudo, trouxe consequências. Nos dias seguintes, um sócio importante de seus negócios questionou suas ausências em reuniões estratégicas. Houve críticas veladas sobre sua dedicação ao trabalho, e até mesmo a imprensa começou a especular sobre sua presença frequente em uma comunidade simples. Para ele, era o início de uma batalha silenciosa entre sua vida empresarial e esse novo chamado pessoal. Ainda assim, a lembrança do sorriso da empregada e a alegria genuína daquela festa junina o impulsionavam. Percebia que cada momento vivido ali tinha um peso transformador. E, mesmo diante das dificuldades, não estava disposto a abrir mão dessa descoberta.
Ao retornar para sua casa luxuosa, naquela noite, o milionário se viu diante do espelho. O reflexo mostrava o mesmo homem elegante, mas ele sentia que já não era o mesmo por dentro. Uma mistura de dúvidas, medos e esperanças o tomava. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vulnerável, mas, paradoxalmente, mais humano do que nunca. Esse novo capítulo de sua vida estava apenas começando, mas já trazia marcas profundas que jamais seriam apagadas. O amanhecer daquela semana trouxe novos ventos para a vida do milionário. Ele ainda carregava no peito a sensação da festa junina, a lembrança dos sorrisos espontâneos e da simplicidade que contrastava com as reuniões formais que estava acostumado. Enquanto se preparava para mais um dia de compromissos, percebeu que sua mente estava longe dos números, contratos e estratégias. Estava focada no impacto que a comunidade e a empregada haviam causado em seu íntimo. O carro de luxo o aguardava na garagem, mas, ao invés de seguir diretamente para seu escritório, ele pediu ao motorista que o levasse novamente ao bairro humilde. Queria observar a rotina, sentir o movimento das ruas sem que fosse um evento planejado. Quando chegou, viu crianças uniformizadas correndo para a escola, vendedores ambulantes montando suas bancas de pastel e caldo de cana, além do cheiro marcante de pão francês saindo da padaria da esquina. A vida pulsava em cada detalhe. Enquanto caminhava pelas ruas, cumprimentou algumas pessoas que já o reconheciam. A curiosidade inicial se transformava, pouco a pouco, em respeito. A empregada, surpresa, o encontrou em frente à sua casa. Perguntou se havia algum motivo específico para a visita, mas ele apenas respondeu que queria estar ali, aprender mais com aquele cotidiano e entender de verdade os desafios que ela e os vizinhos enfrentavam. A conversa os levou a um tema delicado: a situação do posto de saúde local. A mãe da empregada precisava de acompanhamento médico constante, mas as filas intermináveis e a falta de recursos dificultavam até as consultas mais simples. O milionário ouviu em silêncio, mas cada palavra penetrava fundo. Estava acostumado a clínicas privadas luxuosas, onde médicos estavam sempre disponíveis, e não conseguia imaginar tamanha dificuldade para algo tão essencial. Essa revelação foi uma das primeiras pequenas reviravoltas que o impulsionaram a agir de forma prática. No dia seguinte, chamou sua equipe de confiança e iniciou discretamente um projeto para reformar e equipar o posto de saúde do bairro. Não queria apenas fazer uma doação simbólica, mas criar algo duradouro, que realmente impactasse a vida das pessoas. Ainda assim, sabia que essa decisão teria custos. Alguns sócios começaram a questionar o motivo de tanto investimento em algo que não traria retorno financeiro direto. Para eles, era uma distração perigosa. Mesmo com as críticas, ele seguiu firme. Voltava frequentemente ao bairro, observando as obras, conversando com moradores e ouvindo histórias que mexiam com seu coração. Cada encontro transformava um pouco mais, mas também exigia dele sacrifícios profissionais. Reuniões adiadas, negócios que exigiam sua atenção, e uma crescente pressão por resultados no mundo empresarial. Durante uma dessas visitas, algo inesperado aconteceu. Um grupo de moradores o abordou para agradecer, mas também para pedir ajuda em outra questão. A escola local estava prestes a perder professores por falta de pagamento. O milionário, pego de surpresa, sentiu o peso da responsabilidade que começava a carregar. Não era apenas sobre devolver uma fortuna encontrada ou apoiar uma família. Agora, todo um bairro começava a depositar nele esperanças que iam além do que havia planejado. Esse momento foi uma reviravolta média na trajetória dele. Pela primeira vez, precisou se posicionar de forma clara. Ou se limitava a ajudar em um projeto específico ou assumia o risco de se envolver mais profundamente com as necessidades da comunidade. A escolha não foi fácil. Durante dias, ficou dividido entre as cobranças de seus sócios e o chamado silencioso daquela realidade. A empregada, observando tudo, também vivia seu conflito. Admirava a dedicação dele, mas temia que fosse apenas algo passageiro, uma onda de entusiasmo que poderia desaparecer a qualquer instante. Conversou com ele em particular, questionando se estava realmente disposto a enfrentar tantas críticas e abrir mão de parte de sua vida confortável para se aproximar da realidade deles. O milionário, em resposta, admitiu suas dúvidas. Disse que nunca havia se sentido tão dividido, mas também nunca tão vivo. Enquanto isso, sua relação com a comunidade se aprofundava. Foi convidado para participar de um mutirão de limpeza em uma praça abandonada. Vestindo roupas simples, colocou as mãos na terra, carregou sacos de lixo e ajudou a plantar mudas de árvores ao lado de crianças e idosos.
O suor escorria pelo rosto, misturado ao cheiro de terra molhada e ao som das risadas ao redor. Aquela cena o marcou profundamente. Ele, acostumado a tomar decisões em escritórios luxuosos, agora se sentia parte de algo real, tangível e transformador. Essa aproximação trouxe também uma nova percepção sobre si mesmo. Pela primeira vez, começou a revisitar sua infância. Lembrou-se de como havia crescido em condições simples, antes de conquistar o império que possuía. Percebeu que, ao longo dos anos, havia se distanciado demais de suas raízes e perdido a conexão com a realidade de grande parte da população. Esse mergulho no passado despertou nele uma vulnerabilidade que raramente mostrava a alguém. A cada semana que passava, as mudanças no bairro começavam a se tornar visíveis. O posto de saúde recebia novos equipamentos, a praça ganhava vida com as árvores plantadas e a escola começava a receber apoio extra. Mas, junto com essas vitórias, vieram novos desafios. A burocracia municipal se tornou um obstáculo, exigindo autorizações, relatórios e encontros demorados. Além disso, seus sócios intensificaram as críticas, insinuando que ele estava arriscando a estabilidade da empresa ao se envolver demais com causas sociais. No entanto, mesmo diante das pressões, o milionário seguiu em frente. Encontrava forças nos olhares agradecidos das crianças, nas conversas sinceras com a empregada e na sensação de propósito que finalmente fazia sentido em sua vida. Descobriu que cada vitória custava noites mal dormidas, discussões acaloradas no trabalho e até perda de alguns contratos importantes. Mas, paradoxalmente, sentia que estava conquistando algo muito maior do que cifras. Conquistava a si mesmo. Um ponto marcante dessa fase foi o convite para falar em uma reunião comunitária. Sentado em uma cadeira simples, cercado por moradores que nunca haviam tido a chance de ser ouvidos por alguém com poder, ele expôs suas intenções de forma clara. Disse que não estava ali para prometer milagres, mas para caminhar junto com eles, ouvindo e ajudando naquilo que fosse possível. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos, um som que ecoou como prova de que, pela primeira vez, havia confiança real naquela relação. Essa confiança, porém, também trouxe responsabilidade. A comunidade começou a vê-lo como um líder, e ele sentiu o peso desse papel. Questionava-se constantemente se estava preparado para tal jornada, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a chama que ardia dentro de si. Ao final desse período de meses, a transformação era visível. O milionário já não era apenas o empresário de terno impecável. Era alguém que havia colocado os pés na terra, suado junto com trabalhadores e escutado histórias que jamais ouvirá em salas de reunião. Havia redescoberto valores esquecidos e, acima de tudo, havia se tornado um homem mais humano. Naquele final de tarde, ao caminhar novamente pelo bairro, observou crianças brincando na praça revitalizada, mães sorrindo ao sair do posto de saúde e professores mais animados na escola. Sentiu uma emoção que quase não cabia no peito. Percebeu que, apesar de todos os obstáculos, estava construindo algo que transformava vidas de verdade, inclusive a sua própria. Os dias seguintes trouxeram uma sensação de novidade para o milionário. O brilho da cidade grande, com seus arranha-céus e restaurantes sofisticados, já não parecia ter o mesmo impacto de antes. Ele passava por avenidas movimentadas, observava outdoors que estampavam marcas de luxo, mas em sua mente permaneciam as imagens da comunidade, o cheiro de café coado na hora, os sorrisos das crianças na praça, a empregada servindo pão com manteiga na cozinha simples. Esse contraste o fazia refletir profundamente sobre quem ele era e quem estava se tornando. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a sentir que precisava encontrar um equilíbrio entre os dois mundos. Não queria abandonar seus negócios, mas também não podia ignorar o chamado do coração. As obras no posto de saúde avançavam, mas, como todo projeto social, enfrentavam dificuldades. Fornecedores atrasavam entregas, a prefeitura colocava barreiras burocráticas, e havia ainda resistência de pessoas que não acreditavam que algo bom pudesse durar. Certo dia, ao visitar a obra, ele encontrou um grupo de moradores discutindo acaloradamente. Uns diziam que aquilo era só uma jogada de imagem, que logo seria esquecido. Outros defendiam que finalmente alguém poderoso se importava de verdade. Essa divisão o atingiu em cheio. Por mais que estivesse agindo com sinceridade, percebeu que ainda precisava conquistar a confiança plena das pessoas. A empregada, ao perceber seu semblante abatido, disse calmamente que tudo leva tempo e que a confiança verdadeira não nasce em um dia, mas em pequenas ações repetidas. Essa fala simples trouxe alívio ao milionário,
como se fosse um lembrete de que a paciência também é parte essencial de qualquer transformação. Enquanto lidava com esses desafios, outro obstáculo surgia em sua vida empresarial. Um grande contrato internacional exigia sua dedicação exclusiva durante semanas. Sócios insistiam que ele deixasse de lado qualquer distração e mergulhasse nos números. Essa pressão colocou-o diante de uma escolha difícil. Se aceitasse, garantiria lucros imensos. Se recusasse, colocaria em risco a estabilidade de parte da empresa. Durante dias, ele se dividiu entre reuniões formais em salas envidraçadas e visitas ao bairro, onde ajudava a organizar mutirões e conversava com moradores. Sentia-se como se vivesse duas vidas. Em uma, era um empresário poderoso. Na outra, era apenas um homem de carne e osso, disposto a carregar caixas, sujar as mãos de tinta e ouvir histórias de luta. A tensão atingiu o auge quando, em uma reunião estratégica, um dos sócios o confrontou diretamente, acusando-o de perder tempo em causas sociais que não trariam retorno. O milionário respondeu com firmeza, mas no fundo carregava dúvida: estaria mesmo colocando tudo a perder? Essa insegurança mexia com seu íntimo. Ele não queria fracassar em nenhum dos lados. No meio desse turbilhão, um acontecimento inesperado trouxe nova perspectiva. A mãe da empregada adoeceu e precisou ser levada ao hospital. O milionário, ao saber da notícia, largou compromissos importantes e correu até lá. Encontrou a família aflita na recepção e, sem pensar duas vezes, usou suas conexões para agilizar o atendimento. Essa atitude gerou um impacto profundo. A comunidade, que até então ainda duvidava de sua real intenção, começou a enxergá-lo como alguém disposto a agir em momentos de dificuldade, e não apenas em ocasiões simbólicas. Esse episódio marcou uma reviravolta grande. Ao ver a mãe da empregada receber o tratamento adequado, ele sentiu uma mistura de alívio e determinação. Percebeu que não poderia viver dividido. Precisava encontrar uma forma de alinhar seu poder empresarial com as necessidades reais das pessoas. Foi nesse momento que tomou uma decisão ousada. Criaria uma fundação social para investir parte dos lucros de sua empresa em projetos de impacto direto. Essa escolha não foi bem recebida por todos. Sócios resistiram, investidores questionaram, e até familiares próximos o acusaram de estar desperdiçando fortuna em causas incertas. No entanto, ele estava decidido. Não era mais apenas sobre devolver o que havia sido encontrado, mas sobre transformar um gesto de honestidade em um movimento capaz de mudar vidas. Enquanto a fundação começava a ganhar forma, novas batalhas surgiam. Precisava lidar com advogados, estatutos, licenças e, principalmente, com a responsabilidade de gerir recursos que agora tinham um propósito muito maior do que gerar lucro. A empregada, sempre atenta, se manteve próxima, oferecendo palavras de incentivo, mesmo sem compreender todos os detalhes do mundo empresarial. Para ela, bastava ver que suas atitudes estavam inspirando mudanças reais. Nesse processo, o milionário se viu obrigado a rever sua própria rotina. Reduziu participações em eventos luxuosos, passou a recusar convites para festas grandiosas e dedicou mais tempo a reuniões comunitárias. Essa mudança trouxe estranhamento a muitos de seus antigos círculos sociais. Amigos começaram a se afastar, e até alguns veículos de imprensa o criticavam por perder o foco. Mas, em contrapartida, ganhou algo que nunca havia experimentado em profundidade: a gratidão genuína das pessoas simples. Um dos momentos mais emocionantes dessa nova fase foi a inauguração da praça revitalizada. Crianças correram pelo espaço colorido, famílias montaram pequenas barracas de comida caseira, e a música ao vivo embalou a tarde. O milionário, sentado em um banco recém-instalado, observava tudo em silêncio, sentindo um orgulho diferente. Não era o orgulho de uma conquista empresarial, mas o de ter feito parte de algo que trouxe alegria concreta para dezenas de famílias. No entanto, nem tudo era festa. Poucos dias depois, recebeu a notícia de que uma importante parceria internacional havia sido suspensa. O motivo: investidores desconfiavam de sua nova postura, julgando-o instável e excessivamente idealista. Essa perda representava milhões em receita e colocava em risco parte de seus negócios. Foi um baque profundo. Passou noites em claro, refletindo se havia tomado a decisão certa. Em momentos de vulnerabilidade, pensava em desistir, recuar e voltar ao caminho seguro que sempre trilhara. Mas bastava lembrar do olhar agradecido da comunidade para retomar o fôlego. A empregada, percebendo sua angústia, reforçou que nenhuma mudança verdadeira vem sem sacrifício.
Essa frase ficou gravada em sua mente e serviu como combustível. Decidiu, então, dar o próximo passo, usar sua própria imagem para inspirar outros empresários a investirem em causas sociais. Começou a participar de encontros, entrevistas e debates, defendendo com convicção que o verdadeiro sucesso não está apenas nos números, mas no impacto positivo que se gera na vida das pessoas. Essas aparições públicas causaram alvoroço. Parte da elite o criticava duramente, mas outra parte começou a enxergá-lo como um visionário. Aos poucos, conquistou aliados inesperados, empresários que também buscavam um propósito além do lucro. Essa rede de apoio deu força à sua fundação, que começou a se expandir para além da comunidade onde tudo havia começado. O tempo passava, e ele percebia que, apesar. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Das dificuldades, havia encontrado um novo equilíbrio. Não era mais o homem dividido entre dois mundos, mas alguém que havia construído uma ponte entre eles. O luxo e a simplicidade, o poder e a vulnerabilidade, a razão e o coração agora caminhavam lado a lado. Numa tarde chuvosa, enquanto caminhava pela comunidade e observava as ruas molhadas refletindo as luzes amarelas dos postes, ele sentiu uma paz interior rara. Sabia que ainda havia muito a fazer, muitos obstáculos a enfrentar, mas também sabia que não estava sozinho. A honestidade da empregada havia sido a semente, e agora o fruto começava a aparecer em cada sorriso que encontrava pelo caminho. O tempo já havia avançado quase meio ano desde o dia em que a empregada devolveu a fortuna ao milionário. O que parecia um simples gesto de honestidade transformou-se em uma corrente de acontecimentos que ninguém poderia prever. A fundação social já começava a ganhar forma concreta. Os projetos no bairro apresentavam frutos visíveis e a comunidade, antes descrente, passava a acreditar que mudanças reais eram possíveis. Apesar disso, o milionário ainda enfrentava dias turbulentos. O contrato internacional perdido representava uma ferida aberta. Havia reuniões tensas com sócios, perdas em alguns investimentos e uma série de cobranças de acionistas que não compreendiam sua nova postura. Muitos o acusavam de estar colocando emoção acima da razão, como se o sucesso empresarial não pudesse conviver com o compromisso social. Ele, por sua vez, tentava mostrar que a combinação dos dois mundos era não apenas possível, mas necessária. Essa batalha externa refletia também em seu interior. Em certos dias, acordava com dúvidas sobre sua capacidade de sustentar tanto peso. Em outros, encontrava forças ao caminhar pelas ruas do bairro, observando crianças brincando em locais revitalizados ou ouvindo mães agradecidas pelo atendimento no posto de saúde reformado. Esse contraste entre dor e esperança era o combustível que o mantinha em movimento. Um novo desafio surgiu quando a fundação foi convidada a participar de um evento cultural da cidade. Seria uma grande feira comunitária, onde projetos sociais teriam espaço para mostrar seus trabalhos. O milionário viu nisso uma oportunidade de legitimar ainda mais seu esforço e dar visibilidade às conquistas do bairro. Porém, ao mesmo tempo, sabia que se expor em público traria novas críticas e riscos. Decidido a seguir em frente, envolveu a comunidade na preparação. Moradores organizaram barracas com artesanato, comidas típicas e apresentações culturais. A empregada, tímida, foi convencida a participar também, ajudando a organizar uma pequena exposição de fotos que mostrava a transformação do bairro nos últimos meses. Cada registro trazia cores, sorrisos e detalhes que capturavam a essência da mudança. O dia da feira chegou com um céu ensolarado. O parque da cidade estava repleto de barracas, bandeirinhas e música ao vivo. O cheiro de pastel e caldo de cana misturava-se ao som de risadas e conversas animadas. Quando o milionário subiu ao palco para falar, o silêncio se fez. Ele contou não apenas sobre os projetos, mas sobre a lição que havia aprendido, que a verdadeira fortuna não está em cofres ou investimentos, mas na confiança conquistada com gestos sinceros. A plateia aplaudiu de pé, mas o impacto maior veio depois. Uma jornalista presente no evento publicou uma reportagem emocionante, retratando a trajetória dele e da comunidade. Em pouco tempo, a história se espalhou, alcançando não apenas a cidade, mas outras regiões do Brasil. Pessoas de diferentes lugares começaram a enviar mensagens, pedindo orientação ou oferecendo ajuda. O que nasceu em um lixão da periferia agora ecoava em larga escala. Essa repercussão, no entanto, trouxe também novos obstáculos.
Grandes empresários passaram a criticá-lo com ainda mais intensidade, acusando-o de usar projetos sociais como estratégia de autopromoção. Uma revista de negócios publicou uma matéria negativa, questionando a viabilidade de suas empresas diante de tanto envolvimento comunitário. Essas acusações machucaram, mas também serviram de combustível para que ele se firmasse ainda mais em sua escolha. No bairro, a repercussão gerava um misto de orgulho e preocupação. Alguns moradores temiam que a atenção externa atraísse pessoas com interesses diferentes, dispostas a lucrar às custas da comunidade. Outros enxergavam a possibilidade de expansão como uma chance única de crescimento. Nesse cenário, a empregada se tornou uma espécie de ponte entre os dois mundos. Sua simplicidade e sinceridade ajudavam a manter a confiança dos moradores, ao mesmo tempo em que ofereciam ao milionário um apoio emocional constante. Um momento simbólico aconteceu numa tarde de sábado. O milionário foi convidado para participar de uma roda de conversa na escola local. Professores, pais e alunos estavam reunidos para debater melhorias. Sentado em um círculo de cadeiras simples, sem nenhuma formalidade, ele ouviu críticas, sugestões e relatos emocionantes. Uma mãe contou que agora conseguia levar o filho ao médico sem esperar meses por uma consulta. Um jovem disse que sonhava em ser arquiteto depois de ver a transformação da praça. Essas falas mexeram profundamente com ele. Foi nessa reunião que surgiu outra reviravolta. Um grupo de jovens o desafiou a apoiar não apenas infraestrutura, mas também projetos de capacitação. Queriam cursos, oficinas e oportunidades reais de emprego. O milionário percebeu, então, que a responsabilidade só crescia. Não bastava reformar espaços físicos, era necessário abrir portas para o futuro. Essa demanda se tornou um novo objetivo da fundação. O desafio não seria simples. Exigiria investimento, parcerias e tempo. Para dar o primeiro passo, ele usou sua influência para convencer empresas parceiras a oferecerem estágios e treinamentos. Foi um processo árduo, cheio de burocracia e resistência, mas aos poucos começou a dar frutos. Jovens do bairro, que antes viam poucas perspectivas, começaram a sonhar com carreiras e oportunidades até então inimagináveis. Essa vitória trouxe consigo um custo alto. Para manter o projeto de pé, o milionário precisou vender uma de suas propriedades luxuosas. Foi um gesto que chocou muitos de seus círculos sociais, mas para ele fazia sentido. A sensação de ver um jovem entrar no primeiro estágio da vida era muito mais valiosa do que qualquer mansão. Enquanto a fundação ganhava força, a relação entre o milionário e a empregada também evoluía. Não era uma relação romântica, mas de confiança e parceria. Ele passou a enxergá-la como conselheira em momentos difíceis, alguém que o lembrava constantemente da importância da humildade. Para ela, cada palavra de incentivo que oferecia era uma forma de retribuir a oportunidade de estar no centro de uma transformação tão grandiosa. O cenário do bairro também mudava visivelmente. A praça, antes abandonada, agora era ponto de encontro de famílias. O posto de saúde funcionava com eficiência. A escola ganhava novos professores e materiais. E, acima de tudo, havia um clima de esperança no ar. Essa mudança se refletia até nos pequenos detalhes. Vizinhos que antes viviam em conflito passaram a se unir em mutirões. Jovens que sonhavam em deixar o bairro agora falavam em transformá-lo. Apesar de tantas conquistas, o milionário sabia que não podia se acomodar. Havia ainda muito a ser feito e, mais do que isso, havia inimigos silenciosos. Pessoas influentes na cidade viam seu sucesso como ameaça e tentavam criar barreiras legais para frear seus projetos. Processos, fiscalizações e denúncias infundadas passaram a surgir com frequência. Era como se o sistema estivesse testando sua resistência. Essas pressões o deixavam exausto, mas ele não recuava. Encontrava forças nos momentos de vulnerabilidade compartilhados com a comunidade. Certa vez, durante um apagão no bairro, ele se sentou em frente à casa da empregada, ao lado de vizinhos que acenderam velas e começaram a cantar modas de viola. O cheiro de lenha queimando, o calor humano e as risadas em meio à escuridão mostraram que a verdadeira luz não estava na energia elétrica, mas na união das pessoas. Ao olhar para aquele cenário, percebeu que já não era mais apenas um visitante. Era parte daquilo. Suas roupas caras e sua trajetória milionária ainda existiam, mas agora dividiam espaço com a poeira das ruas, os abraços calorosos e a sensação de pertencimento. Essa fusão o tornava mais forte do que jamais havia sido. E assim, passo a passo, entre vitórias e sacrifícios, o milionário consolidava sua jornada.
O gesto inicial da empregada, devolvendo uma fortuna encontrada no lixão, havia se transformado em uma corrente de mudanças que ninguém poderia prever. Ele mesmo já não era o mesmo homem. Não era apenas um empresário de sucesso, mas alguém que havia redescoberto a essência da vida nos lugares mais improváveis. O inverno começava a dar seus primeiros sinais, com manhãs frias e neblina se formando entre os prédios altos da cidade. O milionário ainda se mantinha dividido entre os compromissos empresariais e a dedicação à comunidade, mas com cada desafio superado sentia que estava se aproximando de um propósito maior. A fundação social que criará começava a se consolidar, e os resultados eram visíveis em diversos aspectos da vida do bairro. As ruas que antes pareciam desertas agora tinham movimento constante, o comércio local crescia, e crianças e jovens começavam a enxergar horizontes mais amplos para o futuro. Apesar de todo o progresso, surgiam novos obstáculos. Um fornecedor de materiais para a fundação atrasou entregas importantes, colocando em risco oficinas de capacitação que deveriam começar naquela semana. A tensão pairava sobre o milionário, que não podia simplesmente esperar, precisava agir. Ele buscou alternativas, conversou com empresas parceiras e reorganizou a logística. Cada decisão tomada exigia atenção aos detalhes e resistência à pressão. Essa experiência, embora exaustiva, o fortalecia, mostrando que liderança e resiliência andavam lado a lado. Ao mesmo tempo, a empregada enfrentava desafios próprios. Embora a proximidade com o milionário trouxesse oportunidades, também colocava sobre ela uma responsabilidade inesperada. Moradores a olhavam como referência, e suas palavras tinham peso, o que a fazia sentir um misto de orgulho e ansiedade. Precisava equilibrar sua rotina de trabalho na fundação, cuidar da mãe e ainda lidar com a expectativa crescente da comunidade. Um dia, durante uma visita a um projeto de reforço escolar, a empregada percebeu que um grupo de adolescentes demonstrava desmotivação profunda. Alguns faltavam com frequência, outros demonstravam frustração por não ver perspectivas de emprego. Ela compartilhou suas preocupações com o milionário, que entendeu imediatamente que era hora de criar uma estratégia de incentivo à educação e capacitação profissional. Essa se tornou mais uma reviravolta média na história. Agora, não bastava cuidar da infraestrutura, era necessário criar oportunidades tangíveis de futuro para os jovens. O milionário mobilizou sua rede de contatos e conseguiu parceiros para oferecer cursos gratuitos, estágios remunerados e mentorias com profissionais de diversas áreas. O processo, porém, exigia planejamento detalhado e tempo. Cada ação tinha que ser coordenada, cada parceiro precisava entender o impacto real do projeto. Durante semanas, ele dividiu seu dia entre reuniões corporativas, planejamento de cursos e visitas à comunidade. Essa sobrecarga exigia disciplina extrema e um equilíbrio emocional que ele ainda estava aprendendo a controlar. Enquanto isso, a relação com a empregada se fortalecia. Eles não falavam explicitamente sobre sentimentos, mas a confiança e a parceria eram evidentes. Ela se tornava cada vez mais segura em suas decisões e opiniões, e ele passava a valorizar suas ideias como estratégicas, percebendo que a simplicidade de seu olhar era muitas vezes mais eficaz do que análises complexas feitas em salas de reunião. Essa conexão emocional gradual permitia que ambos crescessem e aprendessem juntos, cada um influenciando positivamente o outro. Em paralelo, o milionário começou a perceber mudanças sutis em sua própria personalidade. Tornou-se mais paciente, mais atento aos detalhes do dia a dia das pessoas e mais sensível às necessidades individuais. Momentos de vulnerabilidade passaram a ser vistos não como fraqueza, mas como oportunidade de crescimento. Durante uma reunião na fundação, um dos coordenadores questionou um projeto que não estava trazendo resultados imediatos. Ele, normalmente direto e exigente, ouviu atentamente, acolheu as preocupações e buscou alternativas junto à equipe, demonstrando uma liderança mais empática e colaborativa. Um acontecimento marcante aconteceu durante uma visita à escola municipal revitalizada. Uma das crianças, emocionada, entregou ao milionário um desenho representando a praça, a escola e ele entre as crianças, como se fosse parte daquela transformação. A simples imagem, cheia de cores e detalhes, trouxe lágrimas aos seus olhos. O gesto simbolizava que, apesar de todos os desafios e sacrifícios, seu trabalho estava causando impacto real e duradouro. No mesmo período, outra grande reviravolta ocorreu. Um projeto de cursos técnicos sofreu uma suspensão temporária devido a questões legais envolvendo licenças de funcionamento. Essa situação gerou tensão entre os jovens que esperavam ansiosos por suas aulas, e entre os parceiros da fundação. O milionário precisou intervir pessoalmente,
consultando advogados, ajustando regulamentos e garantindo que a interrupção fosse breve. A experiência mostrou que cada vitória tem seu preço e exige esforço contínuo para ser mantida. Enquanto isso, os moradores do bairro se tornavam parte ativa do processo de transformação. Grupos de voluntários começaram a organizar mutirões, oferecer aulas de reforço, cuidar da limpeza e do paisagismo da praça. A empregada liderava algumas dessas ações, coordenando os voluntários e oferecendo suporte a quem mais precisava. A sensação de pertencimento e participação gerava um impacto positivo, não apenas na comunidade, mas também no milionário, que via a transformação se consolidando através do esforço coletivo. A vida pessoal do milionário, entretanto, ainda passava por ajustes. Amigos antigos estranhavam seu envolvimento social e criticavam suas decisões. A imprensa, que inicialmente havia elogiado sua iniciativa, começou a publicar matérias questionando a sustentabilidade financeira da fundação. Isso gerava uma pressão constante, mas também fortalecia sua determinação. Ele sabia que não podia agradar a todos, e que a autenticidade de suas ações valia mais do que a aprovação externa. Durante uma tarde chuvosa, o milionário decidiu fazer uma visita surpresa à comunidade. Andou pelas ruas molhadas, observou as crianças brincando com poças d'água, conversou com comerciantes e sentiu o calor humano mesmo em meio à chuva. A empregada, ao vê-lo se aproximar, correu para cumprimentá-lo, rindo da sua capa molhada. O momento, simples e espontâneo, reforçou a conexão emocional entre ambos e mostrou que, apesar das dificuldades, havia alegria genuína no processo de transformação. Em outra reviravolta grande, uma parceria importante quase não se concretizou. Uma empresa do setor de tecnologia, que deveria fornecer computadores e recursos para cursos de capacitação, estava prestes a desistir devido a contratempos internos. O milionário entrou em ação, negociando pessoalmente e apresentando os impactos reais de seu projeto. O acordo foi fechado, garantindo não apenas recursos essenciais, mas também a confiança de que os parceiros entendiam o valor do trabalho que estava sendo feito. Com cada desafio superado, a confiança da comunidade crescia. Jovens que antes não acreditavam em seu próprio potencial começaram a se dedicar aos estudos, participar das oficinas e até planejar carreiras. A empregada se tornou um exemplo de perseverança, mostrando que honestidade e esforço podem gerar resultados extraordinários, independentemente das condições iniciais. Ao final desse período, o milionário percebeu que havia construído algo muito maior do que projetos ou fundações. Criará um vínculo duradouro entre sua vida empresarial e o impacto social real. O bairro não era mais o mesmo, ele próprio não era mais o mesmo, e a empregada que devolvera a fortuna agora se tornará símbolo de integridade e coragem. Mesmo diante de críticas, obstáculos legais e dificuldades financeiras, a história avançava de forma consistente. Cada ação do milionário, guiada pelo exemplo da empregada, gerava transformações concretas e duradouras. A conexão entre os dois mundos, empresarial e comunitário, mostrava que mudanças verdadeiras exigem esforço, paciência e dedicação contínua. O clima de primavera começou a tomar conta da cidade, trazendo dias mais longos e manhãs com cheiro de flores nos parques e calçadas. Para o milionário, aquele período simbolizava também uma fase de renovação em sua vida. A fundação social consolidava-se cada vez mais, e os projetos de capacitação e infraestrutura estavam atingindo resultados que antes pareciam distantes. A comunidade, inspirada pelo comprometimento dele e da empregada, crescia unida e participativa. Apesar do sucesso visível, novos desafios surgiam. Um projeto de cursos profissionais demandava instrutores altamente qualificados, e nem todos estavam disponíveis ou dispostos a se deslocar até o bairro. O milionário precisou planejar cuidadosamente, buscar contatos, negociar valores e convencer profissionais a participarem voluntariamente. Cada conversa exigia paciência, diplomacia e a capacidade de mostrar que aquela iniciativa transformava vidas de forma concreta. A empregada, por sua vez, assumiu responsabilidades maiores. Passou a gerenciar parte das atividades, acompanhar a frequência dos jovens nos cursos e coordenar mutirões de limpeza e manutenção da praça. A sua dedicação não passava despercebida. Moradores começaram a enxergá-la como uma líder natural, alguém que não apenas organizava, mas inspirava confiança e motivava ações positivas. Essa função trouxe novos aprendizados para ela, e também desafios, pois lidar com expectativas e críticas era uma experiência inédita. Em uma manhã ensolarada, o milionário recebeu um convite inesperado.
Uma universidade local queria conhecê-lo para conversar sobre possíveis parcerias. A ideia era integrar cursos e oficinas da fundação ao currículo acadêmico, criando uma ponte entre ensino formal e oportunidades práticas. Essa se tornou uma reviravolta média, pois poderia expandir o impacto da fundação, mas exigia negociações complexas e ajustes em toda a logística de projetos já existentes. Durante as reuniões na universidade, ele apresentou dados, relatou experiências e mostrou fotografias do bairro, da praça revitalizada e da escola reformada. A empolgação dos professores e coordenadores era evidente, e o impacto imediato foi que várias turmas se voluntariaram para contribuir com a capacitação dos jovens. Essa integração trouxe uma nova dimensão para os projetos da Fundação, mostrando que o trabalho que começou com um gesto de honestidade agora se transformava em modelo replicável em outras comunidades. Apesar de todas as conquistas, o milionário ainda enfrentava conflitos internos. Sentia a pressão constante de equilibrar negócios, fundação e vida pessoal. Algumas noites eram marcadas por ansiedade e incertezas, questionando se estava tomando as decisões certas. Em momentos de silêncio, pensava no passado e nas escolhas que o levaram até ali, refletindo sobre como pequenas ações podem gerar impactos gigantescos, mas também sobre o peso da responsabilidade que carregava. Um dia, enquanto visitava a escola municipal, testemunhou uma situação que o emocionou profundamente. Uma das alunas, antes desmotivada, apresentou um projeto de ciências que havia desenvolvido com base nas aulas oferecidas pela Fundação. O trabalho era detalhado, criativo e demonstrava entendimento das técnicas aprendidas. O brilho nos olhos da jovem e o orgulho da mãe que assistia à apresentação mostraram ao milionário que seu esforço estava produzindo resultados tangíveis. Esse momento representou uma pequena vitória, mas também um lembrete de que cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios, dedicação e paciência. Enquanto isso, a empregada começou a perceber uma mudança sutil na relação do milionário com o bairro. Ele não apenas visitava, mas participava ativamente das atividades, conversava com os moradores, ajudava na organização dos eventos e demonstrava cuidado genuíno. Essa proximidade criava um vínculo emocional forte, baseado em respeito e admiração mútua. Ela própria sentia que seu esforço e dedicação estavam sendo reconhecidos, não de forma ostentativa, mas de maneira verdadeira e consistente. Outro obstáculo surgiu quando um projeto de financiamento para cursos técnicos encontrou resistência da prefeitura. Exigências burocráticas, relatórios extensos e prazos curtos colocavam em risco a continuidade das atividades. O milionário, no entanto, não se intimidou. Organizou reuniões, ajustou cronogramas e buscou soluções alternativas, mostrando mais uma vez que cada desafio era enfrentado com determinação e estratégia. Essa etapa representou uma reviravolta grande, pois podia ter comprometido meses de trabalho e investimentos. Enquanto solucionava essas questões, uma oportunidade inesperada surgiu. Uma empresa de tecnologia local ofereceu recursos para equipar a escola com computadores e laboratórios de informática. A condição era que os jovens participassem de programas de capacitação específicos, criando um vínculo entre ensino, prática e futuro profissional. O milionário aceitou imediatamente, entendendo que a medida fortalecia a missão da fundação e ampliava as oportunidades para os jovens do bairro. Durante esse processo, um momento simbólico aconteceu. A empregada convidou-o para participar de uma roda de conversa com os jovens que estavam recebendo a capacitação. Sentados em círculo, em cadeiras simples, ouviram histórias de vida, sonhos e desafios. O milionário percebeu que suas palavras podiam inspirar, mas que ouvir era ainda mais poderoso. O impacto foi imediato. Os jovens começaram a se sentir valorizados, motivados a se empenhar mais e acreditar no próprio potencial. Ao mesmo tempo, a fundação passou a integrar atividades culturais. Música, dança e artes plásticas foram incorporadas às oficinas, mostrando que educação e cultura caminham lado a lado. Um grupo de jovens, que antes se interessava pouco pelos estudos, descobriu talentos artísticos e passou a expressar criatividade, reforçando a ideia de que a transformação social envolve múltiplas dimensões. Essa integração cultural trouxe uma nova reviravolta pequena, pois mostrou que o impacto da fundação ia além do ensino técnico, tocando também a alma das pessoas. Enquanto todas essas ações se desenrolavam, o milionário enfrentava desafios pessoais. A tensão entre vida empresarial e projetos sociais ainda era constante, mas ele havia aprendido a delegar responsabilidades e confiar na equipe da fundação. Isso permitiu que se concentrasse em decisões estratégicas e no fortalecimento das relações com a comunidade.
O aprendizado sobre liderança, empatia e paciência tornou-se parte integrante de sua rotina, moldando um homem diferente do que era antes. Outro acontecimento relevante foi a inauguração do laboratório de informática na escola municipal. Jovens experimentavam os computadores, aprendiam novas habilidades e participavam de oficinas tecnológicas. A alegria e o entusiasmo eram visíveis em cada rosto, e o milionário, observando aquela cena, sentiu um orgulho genuíno. Cada esforço, cada negociação, cada obstáculo superado estava refletido na expressão de cada aluno. Ao final de meses de trabalho intenso, a comunidade estava transformada. O bairro mostrava sinais de progresso visível, a praça revitalizada continuava sendo ponto de encontro, a escola funcionava plenamente, os cursos de capacitação davam frutos, e a cultura se integrava à rotina da população. O milionário, por sua vez, havia se transformado profundamente. Tornou-se mais humano, paciente, empático e capaz de enxergar valor em gestos simples e atitudes cotidianas. A relação com a empregada, consolidada em confiança e parceria, também alcançava novos patamares. Ela se tornará conselheira, coordenadora e referência para toda a comunidade. Juntos, tinham construído um legado de honestidade, dedicação e transformação social que ia muito além do gesto inicial de devolver a fortuna encontrada no lixão. O verão chegava ao bairro com cores vibrantes e calor acolhedor, e o milionário sentia que aquele período seria decisivo para consolidar tudo o que havia sido construído. A fundação social estava plenamente operacional, os projetos de capacitação haviam mudado o destino de dezenas de jovens, e a comunidade começava a respirar um novo ar de esperança e possibilidades. Ele, por sua vez, se sentia finalmente em paz com as escolhas feitas, apesar de todos os sacrifícios e obstáculos enfrentados ao longo do último ano. Naquela manhã, o milionário decidiu visitar novamente a praça revitalizada. O cenário estava deslumbrante, árvores recém-plantadas lançavam sombra sobre os bancos, crianças corriam entre os brinquedos, e mães conversavam animadamente enquanto organizavam pequenas barracas de artesanato e alimentos típicos. O cheiro de pão fresco vindo de uma das casas vizinhas misturava-se ao perfume das flores, criando um ambiente de calor humano e pertencimento que ele jamais tinha experimentado antes. A empregada estava lá, coordenando as atividades do dia. Ao vê-lo se aproximar, sorriu e acenou. Ela se tornará uma figura central na vida do bairro, alguém respeitada e admirada por todos. Sua humildade, dedicação e honestidade haviam se transformado em pilares que sustentavam a comunidade. O milionário percebeu que, sem ela, nada daquilo teria sido possível. Ela não era apenas uma colaboradora, era uma parceira de vida, alguém que havia mostrado a importância de agir com integridade mesmo nas situações mais improváveis. O dia estava marcado por um evento especial, a inauguração oficial do centro comunitário, que reunia salas de aula, oficinas de capacitação e espaços culturais. Moradores, jovens e adultos, foram convidados para celebrar juntos. O milionário sentiu um misto de ansiedade e alegria. Cada detalhe daquele projeto era resultado de esforço intenso, negociações complexas e noites mal dormidas. Mas ao olhar para a comunidade reunida, percebeu que tudo havia valido a pena. Durante o evento, discursos emocionados foram feitos. Jovens que antes se sentiam desmotivados contaram suas histórias de transformação. Um adolescente relatou que, graças aos cursos, conseguiu uma bolsa de estudo em uma universidade local. Uma jovem mãe disse que agora tinha condições de trabalhar em um emprego melhor e cuidar de seus filhos. A emoção tomou conta do ambiente, e o milionário sentiu que, finalmente, estava testemunhando o impacto concreto de suas ações. Uma reviravolta grande aconteceu naquele mesmo dia. Um importante empresário da cidade, conhecido por sua relutância em apoiar causas sociais, surpreendeu a todos ao anunciar que faria uma doação significativa para a expansão da fundação. A decisão dele foi inspirada pela observação direta da transformação no bairro e pelo exemplo de honestidade da empregada. Essa contribuição permitiria que mais jovens fossem capacitados, que novas atividades culturais fossem implementadas e que a comunidade se tornasse ainda mais forte e autossuficiente. Enquanto a celebração continuava, o milionário caminhava pela praça, conversando com moradores, observando cada sorriso e registrando mentalmente cada detalhe. Sentiu uma alegria profunda, uma sensação de realização que nenhum prêmio ou lucro empresarial havia proporcionado. Cada sacrifício, cada noite em claro, cada crítica enfrentada havia sido recompensada pelo brilho nos olhos daqueles que agora viam um futuro mais promissor. A empregada se aproximou e, com um sorriso tímido, disse que ele havia mudado não apenas a comunidade,
mas também a vida dela e de sua família. O milionário, emocionado, agradeceu, mas destacou que o mérito era de todos. Que a união, a colaboração e a confiança mútua haviam criado algo muito maior do que qualquer projeto individual. Esse momento simbolizou uma reviravolta emocional profunda, consolidando a conexão genuína entre ele e a comunidade. Durante o almoço coletivo, a música popular brasileira ecoava pela praça. Crianças dançavam, adultos conversavam, e o clima era de alegria contagiante. O milionário, observando aquela cena, percebeu que cada passo dado até ali havia sido guiado por uma escolha simples: agir com honestidade e coragem. Desde o dia em que a empregada devolveu a fortuna encontrada no lixão, até cada decisão tomada para enfrentar burocracias, críticas e obstáculos, tudo se alinhava agora em um desfecho que superava suas expectativas mais otimistas. Outra reviravolta média ocorreu quando um grupo de jovens apresentou um projeto de sustentabilidade ambiental, inspirado nas aulas e oficinas da fundação. Eles haviam planejado sistemas de compostagem, hortas comunitárias e soluções para reduzir o lixo no bairro. O milionário viu nisso não apenas a criatividade, mas também a consciência de responsabilidade social e ambiental que agora fazia parte da nova geração. Ele percebeu que os frutos de seu trabalho seriam duradouros, capazes de se multiplicar e inspirar ainda mais mudanças. Enquanto isso, a empregada organizava uma surpresa. Durante o encerramento do evento, ela chamou o milionário ao palco e, com a participação de todos, entregou-lhe o mural feito pelos moradores. Cada desenho, cada mensagem, cada registro visual representava um momento de transformação, uma vitória conquistada, um sonho realizado. O milionário, emocionado, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. A honestidade de um gesto simples havia desencadeado uma cadeia de acontecimentos que transformou vidas, e, acima de tudo, trouxe sentido à sua própria existência. Ao cair da tarde, o bairro estava imerso em uma luz dourada, típica das longas tardes de verão. Crianças brincavam nas ruas, famílias conversavam nas calçadas, e o cheiro de comidas típicas misturava-se à brisa quente. O milionário caminhava devagar, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Cada vitória tinha exigido esforço, cada obstáculo enfrentado havia ensinado algo valioso, e cada gesto de honestidade havia sido recompensado com resultados concretos. Ele sentiu, finalmente, que havia encontrado seu lugar no mundo. A última grande reviravolta aconteceu quando uma instituição nacional reconheceu oficialmente a fundação como modelo de impacto social. A notícia se espalhou rapidamente, trazendo visibilidade, novos parceiros e oportunidades para expandir os projetos para outras regiões. Esse reconhecimento consolidou não apenas o trabalho do milionário, mas também a importância do gesto inicial da empregada. Sua honestidade, vista inicialmente como simples, havia gerado uma corrente de transformação capaz de inspirar todo o país. Em meio à celebração, o milionário percebeu que a vida que havia construído anteriormente, marcada por luxo e poder, agora se integrava harmoniosamente com sua nova missão. Ele não abandonara seus negócios, mas aprendia diariamente a equilibrar lucro e impacto social, poder e empatia. Cada desafio enfrentado, cada decisão tomada, havia moldado um homem diferente, mais humano, consciente e capaz de inspirar mudanças reais. A empregada, sempre ao seu lado, sorriu ao ver que seus esforços, junto à honestidade que demonstrara, haviam resultado em algo extraordinário. Ela compreendeu que, embora a fortuna encontrada tivesse sido devolvida por simples integridade, o valor que criaram juntos ia muito além de qualquer riqueza material. Era a transformação de vidas, a união de uma comunidade, o surgimento de oportunidades e a construção de um legado duradouro. O fim de tarde trouxe consigo uma sensação de plenitude. O bairro, antes marcado pela escassez, agora respirava esperança. As ruas, a escola, a praça e os espaços culturais estavam cheios de vida. O milionário, ao observar a felicidade ao seu redor, sentiu que havia alcançado mais do que imaginava. Havia conquistado o respeito, a admiração e, acima de tudo, o amor genuíno das pessoas que ajudara a transformar. Naquele momento, compreendeu que cada sacrifício, cada obstáculo enfrentado e cada reviravolta superada tinham valido a pena. A honestidade de um gesto simples havia desencadeado uma transformação que ultrapassava barreiras, mudava destinos e fortalecia a essência do que significa ser humano. Ele, a empregada e a comunidade inteira agora compartilhavam uma história de coragem, solidariedade e esperança que seria lembrada por muito tempo. O céu tingido de laranja e rosa anunciava o fim de mais um dia, mas também simbolizava o início de uma nova fase. O milionário, caminhando ao lado da empregada,
Sentiu que finalmente encontrara equilíbrio entre riqueza material e riqueza de alma. O gesto de honestidade que havia iniciado tudo havia se transformado em uma corrente de amor, empatia e transformação social, mostrando que, quando se age com integridade, o impacto pode ser imenso e duradouro. A alegria dos moradores, os sorrisos das crianças, a gratidão das mães, a confiança dos jovens e a parceria sólida da empregada criavam um quadro perfeito de realização. O milionário, pela primeira vez, sentiu que não apenas sua fortuna, mas também sua vida, estava verdadeiramente completa. A sensação de dever cumprido, de missão realizada e de vidas transformadas preenchia seu coração com uma emoção intensa e genuína, encerrando a história com felicidade e esperança para todos. Fim. Chegou até o fim? Então escreve justo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.